Salmo 123, o salmo todo, portanto, os 4 versículos. Vamos ler alternadamente Salmo 123. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Os irmãos agora. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, como nós lidamos com aqueles sentimentos difíceis que nós temos? Como nós lidamos, por exemplo, com ira? Quando estamos irados com uma pessoa. A ira, por exemplo, é uma reação, um sentimento tão natural da natureza humana, que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então a ira vai acontecer. O importante é não pecar, ou seja, não dar lugar à ira e não alimentar a ira, mas ficar irado num determinado momento é algo da natureza humana, é inevitável. Irai-vos e não pequeis é não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, houve um mal-estar, houve um sentimento ruim, resolva antes do sol se pôr, resolva naquele dia, aí não pecou. Mas, por exemplo, a angústia, ou o sentimento que nós temos, sentimentos como o de inferioridade, sentimentos de muita tristeza, chateação. Como nós lidamos com alguém que está perturbando nossas vidas? Irmãos, às vezes nós pensamos que nós vamos lidar melhor com isso não falando nada. De fato, irmãos, às vezes nós falamos e só alimentamos o problema. Outras vezes nós pensamos que temos que revidar com força. E revidar com força vai também solucionar o nosso problema. Mas agora os irmãos vejam, nós estamos diante de um salmo, que é um salmo de peregrinação, um salmo que é parte daquele inário de bolso, que fazia parte da vida de cada um que queria temer ao Senhor, que louvava ao Senhor. E agora vem o tema de como nós lidamos com zombaria, com escárnio. E eu gostaria de chamar a atenção sobre o tema expressando diante de Deus a minha aflição. Quando você está aflito, o que você faz? O salmista expressou diante de Deus. Em primeiro lugar, a ti, Senhor, a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Irmãos, esse verso 1 é um verso que revela com quem nós devemos falar. E nós devemos falar com Deus. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. No Salmo 121, que foi um dos salmos que nós lemos na semana passada, o Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes. Agora o 23 diz: elevo os meus olhos para o Senhor. Elevo os meus olhos para o céu. Um disse: elevo os meus olhos para os montes. Perguntou: de onde me vem o socorro? Socorro não vem do monte. Havia a crença que nos montes, nos lugares altos, eram lugares mais sagrados, lugares de sacrifícios, lugares de oferendas, lugares de culto, e associavam o lugar alto a um lugar, de certo modo, meio místico. O salmista no 121 diz: mas o meu socorro não vem do monte alto. Agora elevo, a ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender quando tratarmos das nossas aflições
é que nós necessitamos elevar os nossos olhos. Colossenses 3:1 diz que é para pensarmos nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Aqui o texto diz: tu que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Quando não olhamos para Deus, nós não expressamos direito, não expressamos corretamente as nossas aflições. E todos nós temos aflições. Agora, quando ele olha para o alto, quando olha para Deus, ele diz assim, no verso 2: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos das servas à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos, Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Agora, irmãos, os olhos se voltam de maneira diferente para Deus. E ele faz uma comparação. O servo olha para a mão do seu senhor. A serva olha para a mão da sua senhora. Assim como o servo, o escravo, a escrava, olha para a mão do seu senhor, da sua senhora. Assim nós olhamos para ti. Primeiro, meus irmãos, que é o olhar de obediência. O olhar do servo e da serva era o olhar atento para receber alguma ordem. Faça isso, faça aquilo, traga isso. Quando queremos expressar diante de Deus nossas aflições, temos que lembrar que precisamos continuar obedientes. Você já notou que quando você está passando por alguma aflição, você pode sentir-se livre para fazer o que quer? Às vezes nós nos enganamos, irmãos, e achamos que quem está sofrendo não peca, e peca. Quem está sofrendo também peca. Por isso que às vezes existe uma confusão dentro de nós. Uma pessoa está passando por uma situação difícil, uma situação de dor, de incerteza, de injustiça, e nós nos compadecemos, e é normal. E a própria pessoa, quando está sofrendo, ela tem a respeito de si também uma autopiedade. E parece que aquele sentimento que temos de sensibilidade à dor do outro nos faz esquecer que o outro precisa continuar, ou que nós precisamos continuar em obediência até quando sofremos. O irmão já notou como às vezes nós usamos um diagnóstico para justificar tudo que é feito, tudo que a pessoa faz? Então imagine que eu tenha um determinado diagnóstico. O neurologista diz, existe esse tipo X de problema. E aí quase tudo que eu faço, a minha família diz assim, não, mas é porque ele tem um problema X. Já foi diagnosticado, toma remédio para isso, ele tem um problema X. Mas, irmãos, às vezes tem coisas que a pessoa que tem um problema X faz, que o problema que está levando ela a fazer aquilo não é o problema X, é a personalidade que não tem nada a ver com X. Então existe teimosia em quem tem o problema X também. Quem tem o problema X, acima do problema X, tem essa tal de natureza humana. Então imagine se eu sou diagnosticado com alguma coisa, e aí eu quero usar aquilo como paredão de proteção para qualquer coisa que eu faça. E aí, meus irmãos, nós temos que lembrar que o problema X causa os problemas tais e tais e tais. Mas tais e tais e tais não abrangem tudo. Eu acho que quase todos nós aqui temos o tal do TDAH.
Eu acho que todo mundo já teve, tem, e tínhamos, e tal, e todo mundo tem. Agora, tudo é culpa do TDDDDDD? Não, tem coisa que é da pessoa. Eu não estou dizendo que não existe o diagnóstico, que não existe o problema. Mas o problema não pode servir de paredão e de escudo para tudo. Se alguém diz, olha, o pastor Joemílio tem uma situação neurológica, ou isso deve ser tratado, etc. Mas não é tudo que eu fizer. Não é tudo. Irmãos, o olhar no meio das aflições, quando nós olhamos para Deus, precisamos no meio das aflições continuarmos obedientes às ordens de Deus. Porque não é em desobediência que nós nos livramos das aflições. Não é em desobediência a Deus que encontramos uma saída, um caminho de libertação. O caminho de libertação nunca estará numa vida de pecado, nunca estará numa vida de erro. Então, assim como os olhos dos servos e das servas estão atentos ao seu senhor e à sua senhora, assim estão os nossos olhos voltados para ti em obediência. Um segundo sentido, meus irmãos, que faz parte da ideia do olhar para o braço, para o olhar para a mão do Senhor e da Senhora. Sustento. A alimentação era liberada ou dada. E aqui nós não estamos entrando se é justo ou se era injusto. Os irmãos sabem que questões ligadas a servo e serva, escravos, no Império Romano, por exemplo, que não é o caso aqui agora, porque aqui não havia Império Romano neste tempo dos Salmos, mas lá na frente, 1/3 da população era escrava. Escravo de todo tipo. Isso não tinha a ver com raça, não tinha a ver com essas questões. Eram questões muitas vezes ligadas a guerras e também a dívidas. Mas o fato é que havia a alimentação quando a mão do Senhor e da Senhora ordenava. Aqui, meus irmãos, os olhos estão voltados para o Senhor, como a serva e o servo olham para o Senhor e a Senhora, aguardando o sustento. Os estudiosos dizem que a ideia de sustento aqui é muito forte. Ou seja, eu elevo os meus olhos para o alto, para Deus, para o Senhor que está nos céus, e aguardo dele o meu sustento. Também, irmãos, isso tem a ideia de dependência de Deus, porque eu espero que Deus me defenda, eu espero que Deus me sustente, eu espero que Deus me fortaleça. Depois o texto diz, ainda sobre isso, tem um sentido de perseverança, porque o texto diz, até que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós olhamos para o alto, olhamos para Deus, até que o Senhor tenha compaixão de nós. No meio das aflições, é necessário perseverar. Irmãos, é tão fácil, quando estamos numa aflição, numa situação perturbadora, nós corremos e buscamos a Deus em um culto, em outro culto, e às vezes nós temos assim, aquele ímpeto e aquele fervor de fé iniciais. À medida que o tempo vai passando, nós vamos esmorecendo. Por isso é que é perigoso, e nós devemos em todas as aflições buscarmos a Deus mesmo, mas não só nas aflições. Porque nós corremos um risco, é perigoso. A pessoa está vivendo uma situação familiar difícil, ela corre para Deus, corre para a oração, pede as orações às pessoas mais chegadas, fazem propósitos de fé, propósitos com Deus. Se de repente a coisa começa a demorar, a pessoa é tentada a desistir. É como casamento, por exemplo. Casamento, os irmãos sabem muito bem, ele não é destruído em um dia, ele é uma obra de perseverança. Para a gente acabar com o casamento, a gente persevera. Às vezes a obra de destruição de um casamento começa antes do casamento se oficializar.
Às vezes a pessoa está destruindo o casamento ainda no namoro. E de repente, quando vem uma crise, a pessoa inesperadamente percebe que vai perder a família, perder o outro. Vem aquele fervor e aquela pressa de consertar em 3, 4 dias o que foi destruído durante anos. É tão comum isso acontecer. A pessoa vai destruindo durante anos. De repente, tem aquele choque, o choque da realidade, porque a pessoa despreza o que tem, e quando vai perder, sente o que tem. É muito comum nós darmos valor ao que nós temos, quando estamos para perder. Então vem aquele fervor, o Senhor é meu refúgio, aquela busca, e aí nós queremos uma solução rápida, para algo que vai depender de um processo, um período. Irmãos, nas nossas aflições, nós temos que olhar para Deus com perseverança. O texto diz aqui, até que tenha compaixão de nós. E em segundo lugar, meus irmãos, nós nos expressamos diante de Deus com lábios humildes e sinceros. Veja aqui. Verso 3, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão. Aqui é humildade, tem compaixão de nós. Tem compaixão. Os irmãos sabem, de vez em quando as pessoas estão dando ordens para Deus, peitando Deus. Isso não adianta nada, isso só nos empobrece, isso só nos diminui, isso só confunde nossas vidas. Nenhum de nós tem condição alguma de pressionar Deus. Nós pedimos a Deus que Ele tenha compaixão. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, Jesus passou. Quando Jesus passou, ele entendeu que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que nós precisamos? Que Deus se compadeça de nós. Que Deus tenha compaixão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, irmãos, nós estamos reconhecendo que nós não merecemos, mas que se Ele responder, é por sua bondade. Então, o salmista vai expressar agora o drama dele, mas ele está pedindo compaixão, e ele diz assim, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos, agora ele diz o que está sentindo, estamos saturados de tanto desprezo. Fala comigo a palavra desprezo, desprezo. Aí ele diz, a nossa alma está saturada 2 vezes, saturado e esgotado. Eu não sei se você já se sentiu saturado, saturada, esgotado, esgotada. Nossa alma estamos saturados de desprezo, nossa alma está saturada. Você pode ficar esgotado, a alma esgotada. Você pode ficar esgotado fisicamente. Esgotado fisicamente é mais fácil do que o esgotamento na alma. Porque esgotado fisicamente, você dorme no culto, você dorme no trem, você dorme no metrô, você dorme no ônibus, você dorme sentado no sofá, você dorme no trabalho, você dorme cedo ou tarde, vai dormir, porque a gente não aguenta. E depois que nós dormimos, do ponto de vista físico, chega uma hora que renova. Mas o esgotamento da alma, esse é difícil. Esse é difícil, meus irmãos, porque isso envolve coisas profundas em nós. O esgotamento da alma, o físico dorme, e quando o físico acorda, a alma diz assim, volta a dormir. Volta a dormir, por quê? Porque eu não quero enxergar, eu não quero sair daqui, eu não quero enfrentar a realidade, eu não quero conviver com isso.
Então aqui há uma saturação. E alguém pode dizer assim: pastor, a gente pode dizer para Deus essas coisas? É claro que pode. Nós não podemos, meus irmãos, falar para a pessoa errada. Aqui ele abre o coração sinceramente. Eu estou esgotado, Senhor, de tanta zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Você sabe que gente arrogante, gente soberba, o arrogante zomba. E nós estamos num mundo de zombaria. A gente tem a tendência até dentro de um culto zombar de alguém. Se você não tiver cuidado, se eu não tiver cuidado, a gente zomba do outro aqui dentro do culto. Um pastor amigo meu tropeçou no púlpito, na hora do culto, igreja cheia, tomou um tombo. Algumas pessoas se assustaram por zelo, mas não faltou quem desse uma risada. Porque a gente parece que tem, a natureza humana tem prazer na queda do outro. Irmão, eu estava pregando um dia, numa outra igreja, e eu me machuquei durante a pregação. Eu mesmo bati o microfone na minha boca com força. Eu confesso aos irmãos que eu prego há muitos anos. Isso não tem muito tempo. E eu fui fazer um gesto, estava segurando o microfone, e fui fazer um gesto, e fiz o gesto, e virei o rosto. Na hora, bati o microfone com bastante força na minha boca. E deu aquele barulhão do tum. Quando deu o barulhão do tum, além do barulho, doeu porque eu bati com força. E eu senti que eu havia quebrado um pedacinho do dente. Eu senti na hora. Igreja lotadinha assim. Na hora que eu bati, aí os irmãos sabem. A igreja riu. Eu não estou dando bronca, eu só estou dizendo o seguinte: a natureza humana é desse jeito. E eu passei a língua atrás do dente e vi que tinha quebrado um pedacinho do dente. Eu continuei falando. Enquanto eu falava, eu senti um gostinho de sangue na minha boca. Aí eu já me preocupei se estava aparecendo sangue, e eu não tinha visto como é que estava. Continuei pregando até o final, tudo bem, tal. Voltei. Na segunda-feira procurei a Adriana aqui da igreja, que é uma dentista maravilhosa. E eu estou falando com você que agora você não sabe se eu quebrei o dente ou não quebrei. Muito bem, a Adriana consertou rapidinho, tudo bem. Mas, irmãos, interessante. Como é que pode ser a situação mais delicada? O ser humano ri do outro, zomba do outro. Uma das coisas que está nos adoecendo bastante é o número de zombaria que tem aqui. Você recebe vídeos zombando e ridicularizando os outros o dia inteiro. Só, meus irmãos, que a zombaria, o zombar, ele é parte da arrogância que há no ser humano. Porque a gente zomba e tem o sentimento, quando zomba, de que nós somos superiores. E muitas vezes eu terei o ímpeto de zombar do pastor Leonardo, e essa zombaria está de fato escondendo o sentimento de inferioridade que eu tenho com relação a ele, em pelo menos algum aspecto. Porque se eu acho virtuoso em alguma coisa que eu não tenho, aquilo que eu posso criticá-lo, quando eu critico, eu tenho a falsa sensação de que ele é ruim e que eu sou bom. Há muita arrogância ao lado do salmista, e ele diz assim: eu estou saturado disso, a nossa alma está cansada. Também do desprezo. Você sabe que há pessoas que sempre nos colocam assim para cima, sempre nos ajudam, são pessoas que nos valorizam, irmãos. Essas pessoas são uma bênção. Nós, assim, cada um de nós aqui conhece gente assim,
que onde ela chega é aquela palavra de bênção, de fortalecimento, de valorização, de gratidão. A pessoa se dirige à outra valorizando, mas há pessoas que é sempre diminuindo. Sempre. Nunca colocando o outro para cima, nunca colocando o outro numa posição assim melhor. O nome disso, meus irmãos, o nome disso é soberba. Por isso é que ele diz assim, olha, nós estamos esgotados de tanto desprezo e soberba. E uma coisa que dói muito é quando as pessoas que a gente mais esperava que nos valorizasse, nos desvalorizam. Irmãos, às vezes dentro de uma casa, os filhos que ainda não conquistaram absolutamente nada, criticam dia e noite um pai e uma mãe que construíram tudo que eles têm. O modo de se dirigir, de falar sobre a mãe, sempre ridicularizando, sempre desprezando. Tem marido que não dá um pingo de valorização à esposa que tem. Mas nem um pingo. E tem mulher também que não dá um pingo de valor ao marido que tem. E os irmãos sabem muito bem que isso serve para marido e serve para mulher. Serve para um e para outro. Aqui na questão de machismo ou feminismo, serve para um e para outro. Tem marido que só está na posição que está por causa da mulher que tem. E tem mulher que só desfruta de certas coisas que tem por causa do marido. E tem marido que só desfruta de certas coisas por causa da mulher que tem. Por quê? Porque em um casamento a gente favorece muito o outro. Muito. Tanto a mulher quanto o marido. E às vezes nós estamos sendo ricamente abençoados, mas os nossos olhos não enxergam. Não enxergam. E os lábios não falam. E quando os lábios não falam, indica um problema no coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então quando o salmista disse assim, a nossa alma está saturada, ele falou com Deus. Ele foi sincero com Deus, foi humilde e sincero. Senhor, eu estou saturado. Há coisas, irmãos, que nós só podemos falar com Deus. Um exemplo, já que eu falei aqui de marido e mulher. Marido não gosta mais da mulher, não deve falar com ela que não gosta mais dela. Ou a mulher falar com o marido que não gosta mais do marido. O amor acabou. Você devia ter mais juízo em vez de falar uma coisa dessa. Pastor, então, eu não posso falar? Pode, fala com Deus, que é o dono da sua vida. Diante de Deus, a gente abre o coração. Você pode abrir e deve abrir o coração diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou cansado. Para Deus a gente pode falar, Senhor, eu não estou aguentando olhar para a cara de fulano. Porque Deus até já sabe que você não está aguentando. Porque, meus irmãos, com Deus não tem somebody love. Com Deus não tem assim aquela coisinha não. Deus vê o coração. Então, diante de Deus, se eu quero resolver minha aflição, eu posso falar. Senhor, eu não estou aguentando isso mais. Senhor, eu estou esgotado. Senhor, está sendo difícil para mim. Agora isso aí, irmãos, faz parte da nossa intimidade com Deus. Não é no meio da igreja a gente levantar e fazer uma oração com absoluta falta de sabedoria. Senhor, tu sabes o que eu passei em casa hoje. O pessoal da casa está todo lá. Não, isso é fofoca, gospel. Usando Deus como desculpa. Não é isso. Um determinado culto, um irmão, não foi aqui não. Um irmão levantou e começou a fazer uma oração de antipatia que estava sentindo do pastor. Que constrangimento! Senhor, tu sabes, eu sou um homem sincero. Não estou bem quando chego na tua casa.
e olho para o pastor fulano, irmãos, isso é falta de juízo, é desequilíbrio, isso é doideira, é maluquice. Não é isso não. Agora ele lá com Deus deve falar: Senhor, o Senhor sabe, eu estou com uma dificuldade enorme com o pastor fulano. Eu estou chegando na igreja, o Senhor trata o meu coração, isso não é bom, isso não está me abençoando. Eu chego no culto, quando olho para ele, ele fala de amor, eu penso: e o Senhor ama por acaso? E fico ali debatendo, silencioso. Irmãos, aí não, aí tem que conversar com Deus. Você pode dizer: Senhor, o Senhor sabe, eu amo tanto esses filhos, mas está tão pesado para mim. O Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe como está difícil lidar com isso. Senhor, eu amo tanto a minha família. Uma luta tão grande para construir essa casa. Mas o Senhor sabe que eu estou com dificuldade de voltar para casa. Quando eu estou no caminho, eu sinto vontade de continuar lá no trabalho. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou sentindo inveja, Senhor. Irmãos, as aflições, elas têm cura diante do médico dos médicos. E diante do médico dos médicos, nós abrimos os nossos corações e expressamos a realidade, mas humildemente. Porque ele diz: tem compaixão de nós. Esse salmo, irmãos, nos ensina que nós devemos elevar os nossos pensamentos, os nossos olhos. Um homem estava morando numa casinha ao lado de um brejo. Ao lado da casa dele havia uma outra casinha. Então as casas ao lado do brejo. Naquele tempo onde se escrevia carta, escreveu uma carta para casa, para a família, descrevendo o lugar onde estava morando. E descreveu o lugar como um lugar muito ruim. E numa parte da carta ele disse: eu, quando abro a janela, são largatos para todo lado, sapo para todo lado, muitos mosquitos, um barulho de sapo a noite inteira coachando. O outro escreveu carta para a família também, descrevendo o lugar. E disse assim: o lugar é uma tranquilidade. Eu tenho um lindo contato com a natureza. E quando abro a janela, eu vejo um céu estrelado. Quando nós elevamos os olhos para Deus, nós enxergamos o céu estrelado. Elevamos os olhos. Quando nós olhamos para o brejo, o que nós vamos ver são as serpentes, os sapos, os mosquitos. Vamos sentir o mau cheiro. Quando ele diz: Senhor, eu elevo os olhos aos céus, nas suas aflições, eleve os olhos. Quando for abrir o coração diante de Deus, abra o coração sincera, mas humildemente. Porque humildemente, Deus entende, Deus aceita. Uma pessoa me disse, há uns dias atrás: pastor, estou com um receio tão grande. Qual receio? Estou com receio de ficar uma pessoa esquecida dos outros. Uma pessoa que ninguém se lembra de mim. Eu estou com um sentimento assim. Então vamos orar sobre isso. Irmãos, é na sinceridade que nós falamos com Deus. Nós estamos tão acostumados a disfarçar tudo. Você já notou essas entrevistas, quando pergunta para a pessoa se arrepende de alguma coisa? Se for esse pessoal famoso, então, eles dizem que nunca se arrependem de nada, não tem nada que arrepender. É mentira, irmãos, arrepende sim. É mentira, claro que é mentira. Ou é loucura, porque é sabedoria se arrepender.
Tem coisa que eu me arrependo. Eu às vezes lembro de coisas que eu fiz quando eu era um pastor, bem no início, que eu fico com vergonha de ter feito aquilo. Fico com vergonha. Vontade de voltar atrás e fazer diferente, mas não dá. Não tem como. Então eu me arrependo, por uma questão de lucidez. Então, com Deus, nós podemos dizer: Senhor, estou aflito, estou saturado, minha alma não está aguentando. Os soberbos, os arrogantes. Agora, cuidado, para o seu coração não se tornar soberbo e arrogante. Para o meu próprio coração não se tornar soberbo e arrogante, eu preciso ficar olhando para o alto. Porque até quando eu estou bem, eu corro o risco da soberba. Lá em Corinto, tinha um grupo que dizia: eu sou de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro. O outro grupo dizia: eu sou de Jesus. E fica parecendo que o grupo certo era de Jesus, era o mais arrogante. Porque dizia: eu sou da turma superior. Se você não tiver cuidado, você fica arrogante. Porque você vai num culto de oração, porque você ora mais, porque você busca mais, porque você lê a Bíblia mais. Então se sente arrogante. A humildade, sinceridade no trato das suas lutas deve também lhe acompanhar no trato das suas vitórias. Que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua alma. E eu gostaria de orar com você. Não precisa ficar em pé, não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui à frente. Gostaria de orar com você, que está de certo modo com sua alma esgotada, saturada. Feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, olha para o coração de cada um de nós aqui. Senhor, às vezes nós nos sentimos tão cansados, nos sentimos sem direção, a arrogância, soberba ao nosso redor traz perturbação, sentimento de desprezo. Senhor, olha para o coração aqui que está assim. E cuida, Senhor Deus, para que o nosso olhar também nunca seja olhar de arrogância com os outros, de desprezo, de zombaria. Senhor, nós pedimos o Teu socorro. E, Senhor, aquilo que Teu servo, Tua serva, precisam expressar diante de Deus, que o Teu Espírito conduza na oração, na verdade. Conduza, Senhor Deus, na confissão humilde, verdadeira. E nós pedimos a Tua cura e o Teu restabelecimento em nome de Jesus. Amém e amém.